E aí, galera, meu nome é Caio Augusto, sou bolsista supervisor do programa Cidadania Viva e a gente está aqui mais uma roda de conversa com o programa Cidadania Viva, a convite de uma campanha global da ONU, em consonância com a Assembleia Geral da ONU, sobre o quê? A ambição climática. E nesse tema, eu trouxe alguns convidados, os outros bolsistas do programa Cidadania Viva. Corta pra cena 2. Dá oizinho, gente. E hoje a gente vai iniciar o tema, primeiramente, explicando o que são mudanças climáticas. Então vamos lá. Alguém aqui sabe o que é mudança climática? Levanta a mãozinha aí. Bom, a ONU, ela estabelece mudanças climáticas porque as pessoas, elas confundem as mudanças climáticas como algo artificial. E as mudanças climáticas, elas também, como aquecimento global, são coisas naturais. E elas acontecem em menor ou maior velocidade por influência do que? Antrópica, do homem. Então nós, enquanto sociedade, nós deixamos marcas, nós fazemos coisas onde os subprodutos são gases do efeito estufa que acabam o quê? Acelerando os processos das mudanças climáticas. Então, sabendo disso, a primeira questão é: se as mudanças climáticas são naturais, por que então se debate para ações para diminuir ou para estagnar, destruir as mudanças climáticas? Por que isso é um problema? Então, por que isso é um tema que encabeça políticas públicas, dinheiro de grandes chefes e estados de nação, até mesmo parte do PIB brasileiro ou parte do PIB desses países? Por quê? Por quê, Guilherme? Por quê? Aham. O problema é que não é que elas são naturais, né? Porque se a gente deixasse o planeta seguir o fluxo dele, né, as mudanças climáticas aconteceriam. O planeta iria esquentar mais, até porque, como a gente discutiu no último vídeo que a gente produziu, o efeito estufa, que a gente chama, é o que deixa o planeta confortável para a gente estar vivendo, né? Então, são coisas naturais, só que o problema é que o ser humano acelera esse processo, né? A camada de ozônio é algo necessário para a vida existir na Terra, porque mantém a gente quentinho, né? No lugar onde a gente está. E o problema é que a gente está... Quando a gente faz esses rombos na camada de ozônio, devido ao carbono, ao metano que a gente produz, exacerbadamente, a gente está deixando o planeta cada vez mais quente em alguns lugares e muito mais frio em outros, né? Então a gente meio que causa esse desequilíbrio ambiental no planeta. Então o problema das mudanças climáticas é que a longo prazo elas vão extinguir espécies de animais, elas vão prejudicar o convívio humano, atividades humanas vão ser comprometidas por causa de mudanças climáticas, né? Então é um tema de extrema importância porque basicamente esse é o único planeta que a gente tem, né? E se a gente não tá cuidando dele, vai tá cada vez mais difícil viver nele. Eu não acredito que o ser humano vai acabar assim de uma hora para outra devido a mudanças climáticas. Só que a gente está tornando muito mais difícil a vida no planeta, né? Exatamente. E nós, enquanto juventude, nós somos considerados o futuro. O futuro que vai poder fazer ou criar novas tecnologias, políticas que vão solucionar esse problema. Você, Davi, você acha que isso é verdade? Que nós somos o futuro que vai solucionar esse problema? Eu acho que sim, né? Que tipo, a tecnologia tá vindo aí pra nos ajudar, né? E como a gente vem aqui, acho que sim, com as novas tecnologias a gente pode sim ter essa mudança para de tantos poluentes que poluem o meio ambiente, acelera esse efeito de estufa num planeta que acaba só esquentando o planeta assim, mas eu acho que sim. Acho que sim. Mas será que o planeta tem tempo suficiente? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a juventude, ela não é só o futuro, mas ela também é o agora. Então, jogar esse problema para as próximas gerações é o quê? Não levar em consideração que talvez o planeta não tenha um futuro tão bem guardado. Então, quando a gente pensa em mudanças climáticas em países, dentro dos países, nas questões sociais, nós temos os países não desenvolvidos,
os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Como que esses países chegaram a esse status? Como os países desenvolvidos chegaram no desenvolvimento? Como o subdesenvolvimento estão e como eles ainda não chegaram a esse patamar? Por que não chegaram a esse patamar? E por que os não desenvolvidos não chegaram nem no subdesenvolvimento? Levando em consideração esses aspectos socioeconômicos, a gente vê uma liderança de países mais ricos pedindo e encabeçando esse movimento verde pelo globo e, às vezes, impondo algumas sanções econômicas ou também algumas políticas públicas ou programas que talvez não são inviáveis. Você, Giovana, o que você acha sobre isso? Você acha que isso é certo? Você acha que isso é correto? Bom, isso vem assim de muito tempo atrás, né? Até porque, como você tinha mesmo mencionado, essas 3 dimensões, essas 3 divisões que a gente divide os atuais países, ela vem desde a época da Revolução Industrial, né? A base de queima de carvão, etc. Que a gente sabe que isso só intensifica o atual efeito estufa, que para ser uma coisa benéfica para a gente tem que estar até um certo limiar. A partir de que essa emissão de gás carbônico, além do que o planeta já era esperado, além das eras, começa a se intensificar. Então, os países que hoje em dia são os desenvolvidos, né? A gente cita aí principalmente os países do norte, no hemisfério norte, são aqueles países que outrora encabeçaram a Revolução Industrial. E os países que não tinham ou essa tecnologia, ou esse conhecimento, essas reservas, ficaram para trás. Hoje em dia, esses países em desenvolvimento, até subdesenvolvidos, estão tentando utilizar dessas fontes de energia mais baratas, embora mais nocivas, para conseguir o seu desenvolvimento. E com isso, nós temos, como você bem disse, né, os países desenvolvidos já agora com seu histórico assim questionável nesse aspecto, colocando campanhas e políticas, e esses países em desenvolvimento precisando dessas formas mais baratas de se desenvolver. Isso é um impasse, isso é um grande desafio. A ONU também já pensou nisso, né? Uma das políticas e de formas de mitigar isso é aquele plano de doação de 100 bilhões dos países em desenvolvimento para os países dos países desenvolvidos, para os países em desenvolvimento conseguirem desenvolver a sua indústria sem lesionar ou acabar atrapalhando a mitigação dos efeitos da mudança climática, né? Isso assim, é uma forma muito inteligente de você evitar isso, até porque energias renováveis, limpas, são caras, né? O mercado está aí bem novo nesse ramo, né? Como a gente pode ver, para você colocar uma placa solar para uma família se desenvolver de uma forma mais limpa, é muito caro. É só mais acessível para as famílias de classe média, etc. Então, eu acho que isso assim acaba sendo, em alguns aspectos, uma ironia, mas se a gente ver as soluções já pautadas, já pontuadas, tem possibilidade disso acontecer. Além disso, um dos países que não estão nessas políticas e nesse diálogo que a gente está fazendo aqui, alguns deles são os países dos BRICS, por exemplo, muito importantes para a economia global, com grande população e, assim, se entrarem nessa conversa e debater as formas de você conseguir desenvolver um país e, ao mesmo tempo, não lesionar, não desmatar, não emitir mais emissão de gás carbônico, seria um grande ganho para a gente. Então, eu acho dessa forma. E não concluindo, né, somando o que você falou, é muito importante a gente pensar também que esses países que estão em desenvolvimento hoje foram vítimas do processo histórico que a gente chama de imperialismo, né? Que os países da Europa e mais atualmente do norte-americano, mais especificamente Estados Unidos, eles exploram muito países ditos de segundo mundo, né? Então, todos esses países que agora enfrentam problemas climáticos é o do mundo inteiro, mas os que são mais afetados, tanto economicamente como da população, são países em desenvolvimento, que outrora sofreram essa exploração, né? Mas aí as pessoas começam a pensar, mas são países de primeiro mundo que estão falando sobre mudanças climáticas, são países de primeiro mundo que estão pedindo para eu utilizar uma energia limpa, né? Isso acontece porque eles viram que eles estavam errados, eles viram que
lastro de carbono que foi deixado a partir da Revolução Industrial foi alto demais para o mundo. Então, muitas pessoas podem pensar, só porque eles são norte-americanos, só porque eles são europeus, eles já ferraram com deles, agora não quer deixar a gente se envolver. Muito pelo contrário, foi porque eles perceberam esse erro que aconteceu, que quanto mais consumo, né, a gente faz, mais produção de carbono a gente executa, né? E isso entra muito bem também na crise que você tinha falado desses países, né? Que, por exemplo, a guerra na Ucrânia impossibilitou muito aos países da Europa de importarem o gás natural, que é derivado do petróleo também, mas é uma forma mais limpa, entre aspas, do que o carvão. Muitos países agora na Europa voltaram à queima de carvão para produzir energia elétrica, né? E isso é um retrocesso muito grande, a gente falar tecnologicamente e ambientalmente falando, porque o carvão ele produz muito mais do que o CO2 do que o gás natural. Não que o gás natural não produza, né? Só que produz de uma maneira já canalizada. Ele chegava na Europa de uma maneira mais limpa, por assim dizer. Continua sendo um combustível fóssil, mas também é meio que a única maneira que a Europa meio que estava conseguindo sustentar no quesito de energia elétrica, aquecimento, que lá é muito necessário também, né? Então, a gente tem que pensar esses problemas mundiais que estão acontecendo também nessa ótica dos países agora na Europa estarem voltando, retrocedendo a utilização de carvão, como tanto nas suas indústrias como para produzir energia, né? E isso também, somando ao que você falou, esses países hoje em dia viram o reflexo das antigas gerações que fizeram isso, né? Por exemplo, a mata primitiva assim, da Europa está quase totalmente dizimada, por exemplo, para a utilização dessas formas de energias que eram mais viáveis na época, né? E interessante também é a gente analisar essa questão da procura e da oferta, né? Hoje em dia é um assunto novo, relativamente novo no mercado, a energia renovável, a energia eólica, a energia solar, que está bem mais em pauta do que a eólica. E assim, quanto mais tiver incentivos, até aqueles 100 bilhões que é a meta, vai ter mais oferta. Tendo mais oferta, tendo mais procura, é uma questão básica do mercado hoje em dia, né? Vai baratear mais. E até os países que estão em desenvolvimento, geralmente são os países do hemisfério sul, são países tropicais. A energia solar é uma coisa muito mais viável, né? Esse tanto de países equatoriais, né? Então, assim, é um grande potencial para você utilizar essas formas mais limpas e conseguir mitigar os efeitos. Puxando a cordinha que a Giovana falou, outra questão é que esses países, eles ditam essa nova ordem verde. Mas como bem colocado a Giovana falou, eles já usufruíram ou já quase destruíram toda a sua biodiversidade nativa ou a sua biodiversidade virgem daquele ambiente. No Brasil, principalmente aqui no continente americano, nós temos o processo, quando a gente fala sobre a preservação das nossas matas, da nossa biodiversidade, a gente se remete aos povos originários que estiveram aqui, né? Então tem esse nome de originários porque já estavam aqui antes da chegada dos portugueses ou antes da chegada dos colonizadores. E a questão importante é que qual é a contribuição dos povos indígenas para hoje na preservação e no debate da conservação contra as mudanças climáticas, da conservação biológica, da questão da conservação das nossas matas, nossos rios, a nossa cultura. Então é muito fácil países que tiveram esse status e agora ditam essa nova onda verde, mas não consideram ou não chamam para conversa esses povos originários. Então, Maico, queria que você falasse para a gente como você vê, enquanto indígena, essa questão de trazer os povos indígenas para o debate contra as ações contra as mudanças climáticas. Bom, já ia pegar o microfone, que eu achei um ponto importante de quando você toca em povos originários, né? Quero primeiramente cumprimentar todos os meus colegas. E foi falas assim que vocês já comentaram, muito pertinente, todas sobre as ações, sobre as mudanças climáticas, sobre tudo o que está acontecendo hoje no mundo, são reflexos, né, das ações impensáveis, né, que aconteceram anos atrás.
Tudo isso por causa de ambições, talvez, de crescimento, né? Sem pensar lá naquele tempo que haveria uma consequência. Ou talvez pensava que saberia que teríamos uma consequência em momentos atuais que estamos vendo. Mas um objetivo maior do capitalismo acho que prevaleceu naquele momento, né? Todas essas ações, eu costumo citar aqui uma fala do Ayrton Krenak, que ele chama de antropoceno, que é uma fala no campo da antropologia, né? Que fala que todas as ações humanas têm uma consequência. E essas são as consequências que a gente está tendo hoje, que são mudanças, destruições naturais, né? Todas as nossas ações que a gente fez, infelizmente, com a natureza, ela tem uma resposta. Essa resposta a gente está vendo agora. Tanto que muitos estão sofrendo, né? Às vezes eu fiz, mas a falta de empatia, de entender que outras pessoas irão sofrer, está sendo silenciada, né? Está sendo ausente no nosso pensamento. Nosso pensamento está sendo muito hermenêutico, fechado, né? Sem pensar no próximo. As nossas ações estão sendo assim feitas sem pensar no próximo, sem ter aquela empatia. E eu, quanto indígena, de que forma eu posso contribuir, né, para com o meu ecossistema, para com o meu ambiente, para com a minha conscientização para com os outros, possa também refletir numa positividade dessas ações. Acredito que os saberes indígenas, nossos saberes, né, tradicionais, podem contribuir muito. Por quê? Porque a natureza a gente vê como mãe, né? A gente vê como ela como um auxílio, um caminho que pode contribuir muito sem maltratá-la, né? Sem querer de forma excessiva aproveitá-la. Todas as nossas ações dos saberes indígenas, tanto economicamente, tanto na construção de outras coisas, são pensadas. Eu acho que os saberes indígenas pode sim contribuir muito com esses pensamentos de construção de um futuro melhor, como você perguntou pro nosso amigo Davi. A gente é o futuro? Somos sim, mas a gente tem que começar agora. Na verdade, a gente já está muito atrasado. Pela febre, pela alta temperatura da febre que a Terra se encontra hoje, a gente está muito atrasado, né? Eu acredito de que forma a gente pode implantar esses saberes indígenas. Acho que o caminho primordial são essas rodas de conversa, mas um caminho mais primordial eu acho que é a educação. Eu acho que na escola, a gente implantando os saberes indígenas, de que forma vocês trabalham a natureza, de que forma vocês trabalham a terra, sem maltratá-la de forma excessiva. Eu acho que a gente tem muito a contribuir. Eu, da minha etnia terena, né? Outros das outras etnias. Enfim, acho que reunir todos os saberes em um campo educacional não pode ser de imediato, mas pode contribuir muito para com gerações futuras não sofram o reflexo que a gente está sofrendo agora com ações que foram feitas lá em anos passados, né? Acho que os saberes indígenas, quanto independente de etnia, pode contribuir muito com essa roda de conversa para a consonância dessas ideias positivas que a gente está tendo hoje, de que a crise em cima da crise mesmo, né? E essas coisas que a gente está vendo hoje. Nesse sentido, Caio. E trazendo um dado aqui, só para a gente entender que os 100 países que menos são emissores, eles só geram 3% de todos os gases que estão contribuindo para o aumento do aquecimento global. E apenas os 10 países mais emissores, eles correspondem a 68% de todos os gases do efeito estufa. Então a gente vê uma discrepância, onde 100 nações, elas só correspondem a 3% do total, enquanto 68% é de apenas 10 países. Outra questão levantada, como a Giovana falou, é que os países do sul global, eles sofrem mais com essas questões porque são os países predominantemente ou não desenvolvidos ou em desenvolvimento. E a questão é, um exemplo prático, o Haiti. O Haiti fica no Caribe e ele recebe aquela área ali, ela tem
uma incidência de furacões, um período, né, uma temporada de furacões, mas em 2016 passou um furacão lá chamado Matthews, que arrasou o Haiti, arrasou o Haiti. Esse mesmo furacão, ele teve também influência nos Estados Unidos, então devastou também lá. Hoje, se nós fomos lá no Haiti e também fomos lá na Flórida, que é a parte mais insular ali, aquela parte mais perto do Caribe, onde nós vamos ver resquícios ainda da passagem desse furacão? No Haiti ou lá na Flórida? O que você acha, Caio? Muito prazer, pessoal. Boa tarde. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Acredito que seja no Haiti, né? Por causa que é um país subdesenvolvido. Ele está à mercê desses países maiores que os Estados Unidos, né? E, bom, até hoje esses tipos de catástrofes acontecem, esses desastres naturais que falam, né? Só que não são naturais, porque podem ser modificados, podem ser mexidos pelo homem. Eles acontecem. Teve agora o desabamento agora aqui no Brasil mesmo, né? No campo, onde foi mesmo? Foi em Rio Grande do Sul, né? Teve esse desastre também. E esse tipo de coisa sempre acontece. E os países mais pobres demoram muito para conseguir se curar. E às vezes nem conseguem se curar completamente. Então você tem essa diferença muito grande, essa discrepância muito grande. Se for no Japão, tipo assim, lá teve um terremoto, teve um tsunami. E ocorreu lá muitos desastres e tal, ruas foram destruídas. Em menos de meses, acho que em 2 meses já estava tudo recuperado. Então teve essa discrepância muito rápida. E no Brasil não tem isso, entendeu? Países subdesenvolvidos não tem isso. México, que tem uma cidade que está sendo enterrada a cada ano, enterra cada vez mais. Então o pessoal tenta se resolver isso, a gente tenta resolver, só que a gente tem recursos. Esses recursos estão presos nos países maiores, que há muito tempo atrás foram países provedores, né? A gente era colônia desses países e agora não somos mais. Libertaram a gente, só que não deram nossos recursos de volta. Eles tomaram o que eles da gente e agora não temos mais nada. O Brasil foi uma colônia que perdeu ouro, que perdeu coroa, que perdeu moeda, e agora estamos aqui, né? Acredito eu que a gente é uma potência. A gente tem uma potência energética, a gente tem um grande PIB, só que a gente não consegue desenvolver. Não é só nossa política que está ruim, também tem toda essa questão do passado. A gente tem costume, a gente acostumou a estar embaixo deles. Então também tem isso, né? Essa parte de estar preso, isso altera muito, isso prejudica muita gente. Porque a gente acaba não conseguindo se levantar depois. Muito bem colocado. Então vocês estão vendo que, sobrepondo os problemas regionais, tem-se o agravante das mudanças climáticas, que elas pouco se importam para os problemas regionais, mas elas acabam agravando e expondo as fragilidades sociais desses países que estão em desenvolvimento. Então o que a gente vê no Brasil hoje em dia, quem são as populações mais afetadas pelas mudanças climáticas quando a gente tem enchentes, inundações, vendavais? Quem são? Os mais pobres. As pessoas que estão perto de rios, em costas, em morros. E quem mora nesses lugares? Os mais pobres, a população preta, a população periférica, os povos indígenas. Então, a gente vê que dentro dessa gama tão diversa de populações, quem sempre vai pagar o preço são as populações mais pobres. Elas não querem morar ali por uma questão que ali é o melhor lugar do mundo. Elas foram, historicamente, empurradas para bairros que sequer têm planejamento, sequer têm infraestrutura básica. Que dirá infraestrutura pensando nas catástrofes ambientais? Então, quando a gente vê esse aprofundamento, esse não cumprimento, seja no repasse dos 100 bilhões de dólares prometido por esses países mais ricos para financiar os países em desenvolvimento, para que eles criem estratégias para mitigar os impactos da sua população, quando a gente não tem estratégias
onde a gente não vê políticas públicas sendo construídas levando em consideração os problemas regionais, a gente vai ver o quê? Todo ano, e mais frequente, mais e mais pessoas morrendo. E que pessoas? Sempre as mesmas pessoas, as mesmas populações, as populações pobres, as pessoas marginalizadas, que sequer têm direito à moradia, à alimentação, porque elas são mais vulneráveis no quesito das mudanças climáticas. Então agora eu abro. Sabendo disso, o que nós, enquanto jovens, podemos fazer para literalmente mudar isso, mudar essa situação? Caio, só pra complementar o que você falou antes, lembrei de uma história agora que aconteceu no Chile, que uma represa foi criada, que foi uma empresa europeia, se não me engano, e essa represa, ela não cumpria todas as normas de segurança. E acabou acontecendo um aumento, né? Acabou o nível da água acabou subindo muito e a represa acabou estourando, matando centenas de pessoas que estavam na cidade, que moravam embaixo da represa. E na época que ocorreu isso, foi no ano 70, se não me engano, teve uma grande percepção, né, pro pessoal, a ONU mesmo falou sobre isso, sobre esse caso, que foi um grande desdém, né, do pessoal, que não conseguiu prever que isso aconteceria, já que a represa não estava nas normas, não tinha manutenção preventiva, e esse acontecimento realmente foi muito triste na época. E a sua pergunta, né, que você falou, de como podemos prevenir isso, seria realmente observando, né, por causa que essas alterações vão acontecer, de qualquer forma acontecem, são naturais. Só que podemos mediá-las, né? Podemos nos preparar para ela. Podemos diminuir e conter essas grandes catástrofes. O mundo em geral, o aquecimento global acontece por 3 formas, né? Primeiro tem o Sol, que sempre perdia calor, a radiação, né, solar, a radiação ultravioleta, e tem lá a nossa atmosfera que protege a gente. Sempre acontece buracos na atmosfera, já que tem muita a camada de ozônio sempre tem esses buracos, então normalmente isso acontece. Caso houvesse um aumento nessas explosões, nessas chuvas solares que eles falam, né? Teria um aumento na atmosfera da Terra, seria pego, mas essa atmosfera conseguiria bloquear a maior parte do calor. Também tem Vênus, né, que Vênus ajuda muito nessa parte. A Lua também, ela também é um grande receptor de calor, de energia solar. Só que o mundo, desculpa, eu tô acostumado no Brasil, ele consegue, nós humanos, conseguimos prever isso, né? A gente tem essa habilidade de conseguir prever quando o Sol vai soltar radiação, então a gente consegue se preparar para isso. Tem satélites que conseguem identificar mudanças mínimas na temperatura do Sol e usar essa tecnologia não só para prevenir o Sol, explosões solares, mas também para prevenir grandes queimas aqui no Brasil também, que é o Amazonas, né, que também tem nessa temporada de calor tem muitas queimadas. Hoje mesmo, de manhã, eu vi que estava tendo lá em Bonito, Dourados, essas queimadas muito grandes, e ajudar a se prevenir isso, né, por causa que é o mundo, né, nosso Brasil, nosso país, nosso hemisfério, então tem que cuidar, é importante isso. Antes de responder a sua pergunta, Caio, eu acho que nós, quanto ser humano, de forma geral, a gente está muito centralizado no ego. A gente está muito centralizado em nós mesmos, sem pensar no próximo. É o que você acaba falando sobre a questão de eu não perceber que tem pessoas que... classe baixa mesmo, né? Que podem ser afetadas por um investimento meu em uma coisa que pode ser poluente à sociedade, a coisas naturais. Caio falou uma coisa bem certa, as coisas naturais, elas acontecem, só que as nossas ações, seres humanos, elas estão acelerando esse processo, de forma que ela está sendo descontrolada, não está sendo controlada, né? E isso acaba prejudicando as pessoas mais vulneráveis, que são indígenas, pessoas quilombolas, pessoas que moram na beira do rio, né? Tudo isso por questões ambiciosas mesmos, né? Por quê? Por causa do ego mesmo, né? O Ayrton costuma dizer que a gente está bem descontrolado, né? Que a gente está bem egoísta, né? Sem querer ter um olhar empático para com o outro, né? E falando sobre a sua pergunta,
eu vi uma reportagem que fala muito sobre essa questão de a gente contribuir para que gerações futuras não tenham não vivem essas situações que a gente está vivendo, mas isso tem que começar de imediato. É um projeto que eu vi sobre uma plantação sobre ao redor ali de minas, que a gente fala, né? São brotas d'água que saem. Isso ajudou muito as pessoas que devastavam floresta para fazer pastagens, né? Isso ajudou muito. Por quê? Mas também teve contribuição de políticas públicas, né? Você não vai fazer uma coisa... Hoje, querendo ou não, você tem que ter uma ajuda extra, digamos assim, para você ter um incentivo para que possa estar contribuindo com as nossas ações perante a natureza. Essas pessoas se conscientizaram de que as ações delas, das zonas rurais anteriores, prejudicaram as nascentes, onde os animais bebiam. Hoje eles estão num projeto de replantação, de reflorestamento. Eu acho que uma da forma de a gente contribuir enquanto juventude é achar um caminho que a gente possa estar potencializando essas ideias, né? Para que a gente possa estar de qualquer forma dando uma ajuda extra para que as pessoas se sintam incentivadas e tenham conscientização de despertar. Enfim, é efeito de plantação de uma plantinha ali. Se eu planto uma plantinha aqui, vai nascendo outra ali. É a questão de conscientização mesmo. Mas para isso a gente precisa de uma ajuda extra, para que essas pessoas se sintam valorizadas e para que ela fale, poxa, está valendo a pena, né? Para que eu não posso estar aqui, mas a geração futura pode viver um mundo melhor. Mas isso tem que ser agora, né? Através de projeto, eu acho que nós, juventude, podemos contribuir muito com essas questões. Eu acredito que as nossas ações, para a gente poder fazer com que isso seja uma realidade, não só nesse meio aqui, mas esse pensamento levar e ser disseminado, a gente sempre tem que levar em conta aqueles 3 eixos que o DS13 preconiza: mitigação, adaptação, também o eixo que visa sobre evitar essas mudanças climáticas no máximo que a gente possa conseguir. Uma questão que o Maicon trouxe, acho que os saberes indígenas estão assim bastante no cerne disso. Também acredito que nós, enquanto jovens, futuro e também presente, claro, nós somos importantes para que nós sejamos futuras lideranças que pensem nisso, né? Numa sala de aula, hoje em dia muito se sabe sobre as mudanças climáticas, mas o que eu posso fazer para isso? Quanto ser engenheiro, por exemplo, o que eu posso fazer no meu dia a dia, ou no quesito de baratear ou criar, sabendo desses problemas, para evitar que esses desastres cheguem na população mais vulnerável, que é o que sempre acontece, né? Então, nós, enquanto futuras lideranças, influências até, podemos cobrar isso e nos tornar isso no futuro. Uma forma muito interessante, como o Maicon disse, é que tem um efeito cascata, né? Eu faço aqui, outra pessoa copia. Nós, hoje em dia, nos espelhamos muito em influenciadores, novelas, né? Cultura pop, cultura coreana. Se cobrarmos de uma forma que isso se reverbere, as pessoas que sempre copiam, né? Influenciadores, pessoas famosas de destaque, podem ser umas formas de você ajudar na mitigação, na adaptação, como estilos de vida. Nós adoramos copiar estilos de vida do próximo. Isso tem que se tornar assim, viral, né? Para que tenha uma proporção, né? Porque se eu opto por utilizar um carro de energia renovável, recarregável, que está na moda, que é barato e que custa, sei lá, os seus 120 mil, eu tenho que fazer com que isso seja mais acessível para as pessoas que estão na África do Sul, por exemplo, né? Isso através da demanda de oferta e procura, de criar, de propagar isso. Eu acho que, enquanto lideranças no futuro e também enquanto influenciadores de hoje em dia mesmo, na sala de aula, no consultório, né? Enquanto líderes, né? Indígenas, etc., futuros jogadores, quem sabe, né? Então, eu acho que isso é uma das formas. O conhecimento, ele é poder também, né? Assim, a gente sabe e defende aquilo que entende. Por exemplo, a pessoa sabendo que a gente está pisando em cima de uma das maiores reservas de água doce do mundo. Gente, isso é poder, né? E isso faz com que a gente pense e repense no que a gente vai jogar no solo, no que a gente vai esperar de uma campanha política,
né? Então eu acho que começa por aí. Muito bem. Olha, gente, uma coisa muito, muito, muito interessante, como a Ju falou, é que em todas as respostas de que a gente pode fazer para fazer com que se mitigue, se pare, se construa um futuro onde se haja realmente, plenamente, o desenvolvimento sustentável, a gente tem que entender o sistema que nós vivemos. Então, por exemplo, o petróleo é uma das maiores fontes de riqueza do mundo. Então, assim, países detentores de petróleo têm muito dinheiro, porque petróleo é uma coisa que dá muito dinheiro. Por quê? Petróleo pode ser combustível. Combustível move o quê? Alimento, máquinas. Máquinas e alimento geram dinheiro. E dinheiro move o mundo. Então, a questão é, o maior desafio que se tem hoje em dia é repensar o sistema econômico e como esse sistema econômico se desfruta de maneira demasiada de combustíveis fósseis. Então, nós sabemos que esses combustíveis fósseis são dos principais emissores de gases do efeito estufa. Mas também nós sabemos que esses combustíveis fósseis, eles são uma das maiores fontes de renda na economia global. Uma questão que está acontecendo agora, aqui na América do Sul, a Guiana fica lá no norte do país. Ela é um país vizinho ao Brasil e se descobriu uma reserva gigante de petróleo lá. E o PIB dela cresceu exponencialmente, só porque se descobriu. Então, empresas do mundo inteiro, petrolíferas, começaram a investir na infraestrutura para que elas consigam um lobby para conseguir a aprovação da exploração do petróleo daquele país. O que vai ser muito bom para aquele país, porque aquele país está em desenvolvimento e ele precisa de renda e investimento. Então, entrando mais dinheiro, ele consegue financiar mais políticas públicas, movimentar a sua economia e por aí vai. Estou simplificando o que é um modelo econômico aqui. Uma parte que fica no Brasil é o norte do país, principalmente na foz do Rio Amazonas, que tem influência da região amazônica. Então, ali é o cerne da Amazônia. Então, os pesquisadores pensaram, se existe petróleo ali, talvez exista petróleo aqui. Sabendo que a Amazônia é uma das principais florestas mundiais responsáveis pela seguridade, porque ela captura carbono e não deixa com que isso seja expelido ou se una aos gases do efeito estufa, a gente pensa, precisamos conservá-la, precisamos protegê-la. Em sã consciência, você acha certo, você acha ético, num debate sobre mudanças climáticas, você permitir a exploração para que haja o quê? A captura de petróleo na foz do Amazonas, sabendo que se há um problema, um vazamento, pode se criar um dos maiores desastres ambientais, não só do Brasil, mas do mundo. Em contrapartida, a gente tem o quê? Uma área que precisa de novas ideias para que haja o quê? A captura de recursos para que se desenvolva aquela área. Então, por um lado, você tem a população brasileira que está naquela região que precisa de investimento. E um investimento muito grande seria se encontrar petróleo naquela região, que tem um grande potencial. Mas sabendo e correndo esse risco, você pode desencadear uma total catástrofe envolvendo a Amazônia e o nome do Brasil. Então a gente tem um impasse. E esse impasse é causado pelo sistema econômico que a gente está inserido, pela estrutura que não pensa no quê? Em buscar outras formas de se desenvolver economicamente. Sabendo que uma das metas da Agenda 2030 é a redução gradual da exploração de petróleo. Então o Brasil vai investir numa coisa que ele se comprometeu em gradualmente parar de produzir,
Mas em contrapartida, uma das maiores empresas que mais produz lucro para o Brasil é a Petrobras. E aí? Olha o impasse, olha o impasse. Então, assim, eu vou lá e vou comprometer a minha cadeia produtiva e econômica, ou eu vou me comprometer com a Agenda 2030. É um paralelo, né? E aí? Bom, Caio, você falou sobre a Amazônia e tal. Eu realmente acredito que o Brasil ele é muito bem sucedido nessa parte. Tipo assim, a gente tem muita sorte. A gente tem muita sorte, né? Por causa que a gente não tem nenhum desastre natural, tipo tsunamis, furacões, a gente não tem nada disso. A gente tem essa vantagem, a gente fica bem no meio de placas tectônicas, então aqui não tem muito desastre desse tipo. Só que o que a gente pega da gente, né? É o pessoal, né? É a política e tal, então a gente sofre muito essa parte. Sobre o que você falou agora, sobre a Amazônia, o petróleo, então, isso é importante, né? Por causa que tem um motivo para isso, né? Tem um pré-sal também, que também foi uma grande discussão em 2016, quando foi descoberta e tal, né? Porque o Brasil não tinha equipamento para isso, foi criado tentaram criar três máquinas para conseguir tirar três perfuradoras, só que nenhuma das três foi. Na verdade, uma foi, só que foi vendida ela, não sei para quem. Aí agora tem essa discussão agora sobre tentar pegar petróleo na Amazônia, que é muito perigoso, né? Por causa que tem vários desastres naturais que já acarretaram aqui no Brasil, já tiveram alguns desastres envolvendo isso, rios que foram destruídos, secas, peixes mortos, envenenados pela água. Então tem todo esse caso, né? Só que, sinceramente, eu fico preocupado por causa que o Brasil, ele demora muito para entender que não pode mexer numa coisa desse tipo, né? É muito perigoso mexer nisso, por causa que é petróleo. Ele é tóxico para os seres vivos. É melhor deixar enterrado mesmo, que é melhor, ou tentar pegar da Guiana Francesa. Aqui no Brasil tá bom, deixa a Amazônia sozinho, deixa ela de paz. Já sofreram muito já. Desses 4 anos agora, foram mais de 20% de mais queimadas. A gente está tentando revitalizar ela, que está morrendo muito rápido. A gente está conseguindo ter essa demanda de conseguir plantar novas árvores, né? Também teve a arara do que foi extinta, né? Que agora tem poucas araras no mundo. Então tem toda essa parte de caçada, queimadas, madeiras ilegais. Então a Amazônia é um coração do Brasil, é o coração do mundo. E sinceramente eu acho que tem que ser protegida. Eu achei essa pergunta muito boa, muito genial, porque eu acho que isso resume toda a nossa discussão. É o impasse entre desenvolvimento econômico, principalmente de países não desenvolvidos, e também sobre a necessidade de você lutar contra as mudanças climáticas. Eu acho que, entrando naquele ponto que você disse, de fato, quando a gente vê o IDH das regiões brasileiras, Norte e Nordeste não tem os índices melhores. Então, a gente vê que precisa de um olhar atento para as políticas, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando da Amazônia. Nós estamos falando de região em que o clima do Brasil é determinado pelas massas e de ventos que saem da Amazônia, né? Massa equatorial, continental, Exatamente. Então, assim, é uma discussão muito interessante. Eu acho que isso precisa estar não só aqui, precisa estar em lugares que resolvam esse problema. E, assim, nós estamos falando de uma região equatorial de uma riqueza inigualável. Será que não tem uma outra forma de você não mexer num rio tão determinante para a gente, um dos maiores rios do mundo, né? A foz do rio Amazonas, né? A região amazônica sendo área de incidência solar quase o ano inteiro, ou seja, um potencial para energia solar ou para outras formas de aproveitamento sem desmatamento, como é que a gente via fazendo ao longo de eras, né? Vou aproveitar e desmatar ao mesmo tempo, como se fossem sinônimos, né? E com tantos cérebros pensantes no Brasil, será que essa pauta, que é importante sim, né, o desenvolvimento da área de uma forma respeitosa e, claro, pensando sempre no futuro e nas próximas gerações, e também não tocar no que é, assim, o pilar do clima brasileiro? E tal, e sobre as placas solares lá, não daria certo nessa parte, por causa que teria uma massa solar, teria massa de calor, e essa massa passaria para as árvores e acabaria tendo uma queimada maior. Por causa que quando você coloca na placa solar, ela acaba radiando energia, entendeu? E essa energia não é totalmente utilizada, então alguma acaba se desviando. E acaba criando uma massa solar,
Sim, foi pensado nisso no árabe, não tem? Lá no deserto do Saara, no deserto Saara. Então, foi feito um cálculo e, tipo assim, estipulou que caso coloquem placas solares que fosse uma área de 250 mil metros quadrados, essa área acaba criando uma bolha de calor, e essa bolha de calor vai passar por todo o oceano e chegando no Brasil. E causaria uma grande queimada. Então, foi todo estipulado um cálculo e tal. Então, caso acontecesse isso aqui no Brasil, também passaria para a Amazonas e pegaria todo o hemisfério sul. É interessante, essa é uma discussão bem paradoxal e polêmica, que Caio e Giovana, né? Que ali a gente está falando de um dos corações, não é só do Brasil, Giovana, mas também do mundo, Caio, né? Ali eles recebem todos os nossos ares ali e evitam um monte de catástrofe maiores, né? Então, se a gente pegar o pé da letra e querer mexer em algo que é basicamente o nosso pulmão, eu acredito, posso até estar do mundo aqui, é a mesma coisa a gente está querendo ir se jogar de um penhasco, né? Então é uma discussão muito polêmica, e quando se trata de querer tratar de a questão sustentável, é ao mesmo tempo paradoxal para os nossos governantes brasileiros. Mas eu acredito que tanto o cérebro pensante pensam aquela questão que eu volto a dizer, no ego, né? Volto no ego, é uma opinião minha que eu vejo, mas acredito que para que a gente evitasse, ou para que a gente ponha essa questão em andância, eu acho que um bom diálogo dessas pessoas, de sistemas, que eu costumo dizer, é eles refletirem bastante. Isso, acredito eu, é difícil, né? Pelo capital que a gente tem, né? E ao mesmo tempo não vou querer sacrificar um capital para ter uma coisa melhor, né? E até nós mesmo temos essa dificuldade, mas é uma coisa muito polêmica mesmo, que eu costumo dizer que eu não queria tá na pele daqueles que estão na frente, mas a gente pode dar sugestões, né? Que é a questão de repensar o que a gente faz de forma mais minimizada, né? Não de forma atropelada, para que a gente evite essas catástrofes que a gente está vendo, né? E evitar de mexer no coração do nosso Brasil, e acredito que muito proveitoso é do mundo também, né? É isso, Caio. E assim, tem gente pensando em soluções, né? Por exemplo, o litoral brasileiro, local muito polêmico, descoberta do pré-sal, de reservas de petróleo. Tem gente, assim, não sei muitos dados, mas que já tem aparelhos de coletar energia através da onda do mar. Né? Um local excelente ali para ser coletado. É claro que é, a princípio, muito cara, porque é uma ideia inédita, né? Muito nova, então requer ainda estudos, etc. Mas, assim, as diversas potencialidades que o nosso país, de dimensões continentais, apresentam, eu acho que faz parte, assim, do que você falou, de você avaliar essa fonte de renda que parece única, né? Que é o petróleo. E que, assim, não é muitas coisas que os países desenvolvidos fazem, né? Então, eu acho que é uma das formas interessantes. Acho que se alguém souber o nome da forma de energia que gera a partir da onda do mar, eu esqueci. Mas é bem interessante. Uhum. Eu acho que até uma empresa brasileira... Uma forma de pensar, né? Ó, o nome é ondomotriz. Ó, e isso que a gente está debatendo aqui agora, isso é difícil para nós, enquanto meros mortais. Imagina para chancelarias, para chefes de estados, para ministros de relações exteriores, que tem que debater isso com mais de 100 países em uma Assembleia Geral. Porque interesses econômicos existem, questões sociais existem. E para a gente fechar,
uma questão que vai acontecer e que já vem surgindo é a questão dos refugiados do clima, que, para além dos refugiados da fome, refugiados por orientação sexual, por religião, existe agora a questão dos refugiados do clima, que são pessoas que estão e podem, pela ONU, e são considerados refugiados, pedir asilo em outros países porque estão sob questão ou estão sob refugiados do clima. Exemplo disso, países insulares, ou seja, ilhas, por causa da elevação do nível do mar, onde tem projeções onde que essas ilhas vão ser literalmente submersas, então não há mais residentes ou população para o futuro. Então o futuro é escolarizá-los e permitir que eles se refugiem em outros países. Outra questão que, por exemplo, pode ser potencial é no próprio Brasil, que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, cidades foram destruídas. As pessoas, elas não têm onde morar, não há infraestrutura. Elas literalmente se tornaram refugiadas do clima, porque elas tiveram sua casa, elas tiveram sua cidade destruída. Por quê? Por causa de chuva. Porque em agravante ao fenômeno El Niño, que concentra chuvas na região extremo-sul do país, se houve um aumento do rio Taquari de maneira exponencial, que levou à aglutinação dessa cidade. Outra questão foi a Líbia, que é um país que historicamente sofre com a questão de guerra civil, que não tinha manutenção em barragens, teve uma chuva, uma tempestade torrencial, onde literalmente essas barragens estouraram e todo esse fluxo de água que era esperado para o ano todo aconteceu em apenas um dia e devastou toda a infraestrutura da cidade. Então tem noção que literalmente eles assumiram que não tem como reconstruir a cidade por questão econômica e não tem como coletar todos os corpos porque não há infraestrutura em necrotério e em cemitério porque cemitério foi destruído. Então a minha preocupação é endêmica com doenças que podem surgir por causa dos corpos putrefados. Há uma questão de saneamento básico, há uma questão de falta de moradia, de eletricidade. Então ali virou uma terra arrasada, como um cenário de guerra. Mas não houve uma guerra ali, houve uma tempestade. Então isso tudo é o que? Expondo uma fragilidade de infraestrutura socioeconômica através das mudanças climáticas. Agora pensa isso agravado, porque a gente só tem mais 3 anos para a gente literalmente propor e fazer soluções e colocar elas em práticas para que a temperatura do planeta não aumente 1 grau Celsius. Pensa. Então, é apavorante. Eu só queria trazer uma curiosidade, Caio, com relação ao Rio Grande do Sul. Eu lembro que muito tempo, quando eu estudava na escola ensino fundamental, escola pública, né? Eu vi uma informação no livro sobre a respeito dessas mudanças climáticas, que possivelmente uma das áreas ou cidades do Brasil poderia ser extinta, né? Se a gente não tomasse providências de imediatas. E a gente vendo essas coisas acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, eu até tenho medo a deduzir que essa cidade que estão sendo aí devastada possa ser uma das Rio Grande do Sul. Porque eu lembro muito bem quando o livro falava que a maior parte que poderia atingir era ali naquela região, por ser próxima de zonas de conflito oceânicas ali, né? Então, assim, é uma coisa de curiosidade que eu queria trazer aqui, pela questão de mudança climática mesmo, né? Essas informações que eu vi foi muito tempo atrás, né? Aí eu falava, poxa, mentira isso, né? Eu até costumava dizer que era mentira, isso não vai acontecer, né? Então a gente observando isso em canais de comunicação hoje, a gente deduz, poxa, será que é? Será que é mesmo que eu vi muito ano atrás? Se a gente não tomar cuidado, isso pode sim se concretizar, né? Coisa que aconteceu também na Líbia. Para encerrar, então, agradeço a participação de todos, de verdade,
por estarem aqui com a gente nessa roda de conversa. Dá um tchauzinho aí. E a questão é, o que a gente pode tirar disso aqui tudo? Que as mudanças climáticas, elas são sim um fato e elas estão acontecendo, queira você ou não. Nós somos um agravante nessa situação. Nós, enquanto população, precisamos cobrar nossos governantes em relação a políticas públicas eficazes para que isso, pelo menos, se mitigue ou que essas cidades planejem tecnologias ou novas situações ou novos centros que possam prevenir, que possam mitigar, minimizar os impactos de futuras tempestades, levar em consideração sempre os problemas regionais, porque os problemas regionais podem dizer muito sobre os problemas globais e vice-versa. Então, toda essa questão é entender que nós não somos os principais causadores. Existe um sistema, existem grandes empresas, indústrias por trás disso. Tomar cuidado com greenwashing, que é essa visão de tudo verde, de achar que nós somos o problema enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Então existe toda uma coisa por trás de nós, onde nós na ponta podemos cobrar e entender que não somos o culpado direto, mas também estamos ali naquele grande grupo que também contribui, mas não o principal. Então, muito obrigado, agradeço. Obrigado por ter participado. E tchauzinho, gente. Muito obrigado por acompanharem a gente.